Olá, tudo bem? É um grande prazer nos reencontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. Muito bem, então, minhas irmãs e meus irmãos, dando seguimento à nossa série de vídeos sobre comentários ao Evangelho no Lar, no vídeo de hoje traremos uma apresentação, uma parábola que também não está inscrita no Evangelho segundo o Espiritismo, mas que está inscrita no Evangelho de Mateus. E o tema desta apresentação de hoje será a parábola das 10 virgens. Essa parábola, em princípio, pode parecer de simples interpretação, mas em verdade nós podemos extrair muitas mensagens que estão ocultas nesse texto, nesse simples texto. Vamos lá? Muito bem, então, qual a nossa sugestão de entendimento para esta parábola? Primeiramente, precisamos situar o Mestre Jesus e esta situação em que ele coloca a parábola. Jesus se encontrava em Jerusalém, estava ministrando seus ensinamentos dentro do templo, dentro da sinagoga. Saindo do templo, então ele se reúne com seus apóstolos e sobe ao Monte das Oliveiras, ou seja, atravessa os portões daquela muralha ao entorno de Jerusalém, sobe o Monte das Oliveiras, buscam um local apropriado, com sombra, se assentam nas pedras, na grama mesmo, do jeitinho que eles faziam. E aí então Jesus começa a colocar esta, em princípio, simples parábola das 10 virgens. Mas veremos quanto ensinamento podemos retirar, podemos extrair. Precisamos falar também a respeito da importância do povo judeu a respeito de casamento, das núpcias. Normalmente, o casamento era ministrado na casa da noiva e a festa do casamento era realizada lá na casa do noivo e normalmente à noite. A crença do povo judeu em um Deus único era de tamanha seriedade que eles acreditavam que era como se fosse um casamento, uma núpcia entre o crente e o seu Deus. Era tamanha essa importância e seriedade que o povo judeu acreditava que se um crente não seguisse os rituais, os mandamentos, as obrigações da sua religião, ele poderia ser considerado como adúltero. Olha só como isso já nos traz um grande ensinamento quando nas Escrituras temos a apresentação do religioso, do judeu adúltero. Essa ideia é muito importante porque não se faz referência apenas à questão do homem e da mulher casados que traíam com outra mulher, com outro homem, mas sim do crente com o seu Deus. Olha como isso é importante e nos traz grande ensinamento. Muito bem, então vamos iniciar na interpretação da parábola das 10 virgens. As 10 virgens representam as pessoas, o conjunto de pessoas desejosas de seguirem os ensinamentos, os mandamentos de seu Deus. No caso, os judeus, de acordo com a sua tradição religiosa. No caso da cristandade, a respeito de Jesus, seriam as pessoas desejosas de seguir os princípios do Mestre Jesus. Ou seja, através da sua mudança de atitude, retirando, melhorando, reduzindo as suas chagas, não é? Já falamos tantas vezes aqui neste canal. Então, assim, ele iria construir um reino de Deus no seu interior. Então, veja como é interessante. Ou seja, são as pessoas que desejam seguir a Jesus para ter paz, para ter mais bem-estar espiritual, seguindo os passos do Mestre Jesus, adentrando no reino de Deus. Então, como já falamos aqui, é aquele sentimento interior de bem-estar espiritual que nós chamamos o reino de Deus. Veja que interessante.
Muito bem, então esse conjunto de pessoas desejosas de seguir aos passos do Mestre Jesus, nós chamamos esse conjunto de virgens, porque é como seriam a preparação para as suas núpcias, ou seja, se casarem com Deus, e no caso seriam realmente aceitar os ensinamentos, os princípios do Mestre Jesus, construindo este reino de Deus, terem o merecimento de adentrarem no reino de Deus. Então realmente é uma construção contínua, com muito esforço, porque não é fácil seguir os passos do Mestre Jesus. E as 10 virgens, então, teriam 5 virgens prudentes e 5 virgens insensatas. Ou seja, esse conjunto de pessoas que seriam as 10 virgens, parte iria construir o reino de Deus dentro de si, e outra parte não. Então somente aquelas pessoas que realmente se esforçarem, realmente aceitarem as verdades, realizarem essa sua construção interior, a reforma íntima, olha aí, falando aí da doutrina dos espíritos, não é verdade? De Allan Kardec. Então aquelas que realmente realizarem a sua reforma interior é que construirão o reino de Deus dentro de si, essa paz, o bem-estar espiritual com um caminho reto, segundo a sua consciência. Veja só. A ideia das 10 virgens seria como se a metade, as 5 virgens prudentes, fossem aquelas pessoas desejosas da sua evolução espiritual, mas que se esforçassem. São aquelas pessoas que se esforçam, que realmente buscam mudar a sua atitude. E as 5 virgens insensatas, mas também desejosas de se casarem com Jesus, ou seja, seguirem os passos de Jesus, mas são aquelas que não se esforçam, são aquelas que acabam se deixando levar pela vaidade, pela desejosas de fantasias e ilusões, se deixam levar. Então elas, por verdade, elas não se esforçam a seguir os passos do Mestre Jesus, e que realmente é bem difícil. Observamos que nas 10 virgens levam lâmpadas para iluminar a escuridão da noite, mas apenas 5, as prudentes, carregam o óleo para a lâmpada. E o óleo é a fé inabalável, é aquela fé raciocinada, a verdade, aonde a pessoa realmente acredita e tem a sua razão e o seu coração conectados, sem fantasias. Enquanto que as 5 virgens insensatas são aquelas que acabam levando mais na aparência. Ou seja, acabam muitas vezes seguindo dogmas, se fanatizam, não é assim? E acabam realmente não realizando essa transformação interior, acabam ficando só na aparência. Então, por verdade, elas não levam o óleo para a lâmpada. Por isso que na passagem fala que elas ficam sem a sua luz na lâmpada para seguir pelo caminho, porque em verdade não tem a sua fé inabalável, que é o óleo. Veja só. Fica assim explícita a necessidade de, além da vontade, termos também a vigilância constante, pois sem ela seremos imprudentes e insensatos. Veja só. Então não basta termos apenas a vontade de sermos bons, como Jesus nos ensinou, mas também precisamos nos esforçar, sermos vigilantes, termos em nossa vida os princípios evangélicos, que seria o óleo da humildade, da caridade, da bondade, da tolerância, pacificação. Olha só quantos princípios que precisamos colocar em nossa vida, no nosso dia a dia. Então, em verdade, não adentraremos na festa apenas com aparência, apenas desejosos, mas sem nos esforçarmos em verdade. Veja como é complicado. Outra questão que precisamos falar. Lembram da parte que as 5 virgens prudentes que tinham óleo se recusaram a dar o óleo para as 5 virgens insensatas, que elas ficaram sem óleo para sua lâmpada, lembram? Significa que as pessoas que já construíram virtudes no seu interior, elas não podem transferir para as outras pessoas
as suas virtudes, que seria o seu óleo, porque o óleo cada uma tem que construir, cada uma das pessoas tem que construir no seu interior. Não pode dar o óleo, não pode transferir as virtudes. Veja que interessante. Outra questão, as 5 virgens insensatas buscam pessoas para que elas possam comprar esse óleo. Ou seja, significa que sempre haverão bons espíritos a nos inspirarem, a nos motivarem, a nos esforçarmos para construir essas virtudes. Ou seja, nós vamos atrás de pessoas que nos auxiliem a conseguir o óleo, a construir essas virtudes. Veja que interessante. Dando seguimento, vamos encontrar agora as 5 virgens prudentes que alcançam ao noivo, ou seja, entram na festa, entram no reino de Deus. Ou seja, constroem o reino de Deus com muito esforço, utilizando a fé raciocinada, não é verdade? Os princípios evangélicos na sua vida entram na festa. Mas as 5 virgens insensatas, quando conseguem chegar até a porta da casa da festa, o noivo diz que não as conhece, a porta permanece fechada. Então, o que significa? Significa que as pessoas que perdem o seu tempo, apesar de desejosas de adentrarem na festa, de se casarem com Jesus, de colocarem a sua vida a serviço, transformando a sua vida de uma forma melhor, sendo pessoas melhores, mas que elas acabam não se esforçando em verdade, elas se deixam levar pelas fantasias e ilusões. Então elas perdem a chance. Então significa que elas precisam regressar ao caminho escuro das dificuldades, das dores e muitas vezes do sofrimento, para que possam novamente trilhar este caminho, aprendendo que não adianta rituais, não adianta aparência, nós precisamos realmente trabalhar no nosso interior, construindo esse reino de Deus em nosso interior, que não é fácil. Construir as virtudes, nos aproximarmos cada vez mais dos passos do Mestre Jesus. Por isso que apenas 5 conseguem, e 5 desejosas, apesar de desejosas de adentrarem na festa. Elas não carregam o óleo, ou seja, não conseguem construir virtudes. Então, apenas com rituais e fantasias não adentrarão na festa. Precisarão recomeçar, e muitas vezes num caminho mais escuro, infelizmente. Para encerrar esta apresentação, gostaria aqui de colocar que jamais perca a esperança. Mesmo se você se sentir muitas vezes fraco frente a todo o esforço necessário para se transformar, para construir virtudes, e muitas vezes a gente escorrega, não é assim? Ou seja, erramos. Isso é humano. Errar é humano. Mas precisamos nos reerguer. Então, com muita esperança, não estamos sozinhos, a espiritualidade maior está sempre nos apoiando, nos motivando, nos inspirando. Jamais perca a esperança. Se erga. Como eu, pessoalmente aqui falando, várias vezes errei, várias vezes caí, me decepcionei comigo mesmo, mas sempre busquei me erguer e sempre continuando na marcha. É isso que eu convido a todos. Mantenha a esperança, mantenha a chama acesa dessa esperança, dessa certeza que chegaremos lá. Todos nós, ninguém vai ficar para trás. Nenhuma ovelha vai se perder, como o Mestre Jesus nos ensinou. Tenha esperança sempre e continue se erguendo e trilhando essa marcha, trilhando esse caminho que muitas vezes é escuro e de dificuldades, mas a festa está próxima. Vamos nos manter atentos, vamos nos manter esforçando e com essa certeza de que chegaremos lá. Muita esperança. Observem quantas mensagens podemos extrair de uma parábola que aparentemente era simples,
mas em que em verdade é complexa. Por isso, mais do que nunca, necessitamos estudar, nos aprofundar nesses estudos, para que possamos extrair sempre as mensagens, a melhor mensagem, e que sempre vai contribuir na nossa construção interior, buscando nos aperfeiçoar. Veja como é importante. E mais uma vez, convido a todos a, no momento de realizar o seu culto do Evangelho no Lar, terem esses entendimentos, esses estudos que é tão importante. E gostaria muito, tenho esse desejo, de que esse curso, essa nova série de comentários ao Evangelho no Lar, possa trazer a todos vocês esta sugestão de entendimento e que possa fazer sentido a você que me assiste. Meu muito obrigado e pensemos nisso. Muita paz.